E estas são as imagens que marcam o dia. Imagens de um país que parou, não propriamente da mesma forma como em março, um país que parou a conta-gotas porque, naturalmente, continuam as escolas abertas e ainda há um setor económico que tem que ser alimentado. São as imagens que marcaram aquilo que o país vai enfrentar no próximo mês. Imagens que deixam claramente o país perturbado à espera de saber o futuro, o dia da manhã, mas ainda assim com esperança de que possamos sair desta vaga epidémica que tem provocado 150 mortes por dia e deixado os hospitais em absoluta ruptura. Ora, é precisamente por causa deste cenário, da situação que se impõe sobre todos nós, que urge fazer uma pergunta. Confinados de novo? A pergunta é, durante praticamente um ano de pandemia, terá conseguido o Governo mitigar os problemas estruturais do Serviço Nacional de Saúde ou terá o Governo feito apenas operações de maquilhagem? Ora, médicos e enfermeiros concordam que Portugal está a pagar o preço de anos e anos a fio de desinvestimento na saúde e criticam o Primeiro-Ministro por aquilo a que chamam um show-off inconsequente. Se sentem cansados, imaginem o cansaço que sentem. Os médicos, os enfermeiros, todos aqueles que trabalham nos hospitais. Já chegaram as primeiras doses da vacina. É um marco histórico para todos nós, é um dia importante depois de um ano tão difícil. Portugal começou hoje a campanha de vacinação contra a Covid-19. Temos mesmo uma luz ao fundo do túnel. Infelizmente, fez muita propaganda e muito pouco investimento. Parte dos ventiladores que Portugal comprou à China vieram assim. Indicadores e botões em língua chinesa. As medidas concretas para o SNS são flop. Podíamos ter feito muito melhor na antecipação. Estamos agora a lidar com uma sobrecarga brutal, como nunca aconteceu no SNS. O Hospital de Setúbal acionou o nível de catástrofe. Os hospitais da região, como o do Barreiro e Garcia de Horta, estão também cheios. No Porto, os hospitais estão também a atingir o limite. Coimbra já não tem vagas para doentes Covid. Estamos a pagar anos e anos e anos de falta de investimento na saúde. A ruptura do Serviço Nacional de Saúde estava anunciada, mas ao longo da pandemia o Governo foi sempre contornando as consequências. Todos nós nos recordamos, ainda há 3 semanas, o Sr. Ministro a dizer que não havia problema nenhum, o Serviço Nacional de Saúde estava preparado. Se o Serviço Nacional de Saúde estava preparado, o que fez então o Governo para evitar o segundo confinamento geral? E aqui estou, a dar a cara, sem rebuço nem vergonha, a voltarmos onde estávamos em abril passado. Morreram 102 pessoas. 122 pessoas Morreram 155 pessoas. Morreram 156 pessoas. Mais 159 pessoas que morreram. Com mais de 100 mortes por dia e vários hospitais no limite da capacidade, António Costa voltou a parar o país. Coimbra deixou de ter capacidade para doentes Covid logo no início da semana. Mas, a 26 km do centro da cidade dos Estudantes, continua a haver este hospital parado. Pronto, há mais de um ano e meio, ainda não abriu portas. Tem 55 camas disponíveis, faltam apenas recursos humanos e um acordo de cooperação com o Ministério da Saúde para funcionar. É evidente que há uma absoluta necessidade de haver camas e estruturas para responder a esta epidemia. Nós já em fevereiro do ano passado, quando a epidemia não tinha chegado a Portugal, nós adivinhando isso, oferecemos este hospital para ser utilizado com as suas 55 camas pelo Serviço Nacional de Saúde. E este ano, já esta semana, na segunda-feira, voltámos a oferecer, perante o falhanço evidente dos hospitais de responderem às necessidades, que este hospital está aqui disponível.
Apesar da catástrofe do lado do Ministério da Saúde, Jaime Ramos diz que tem encontrado apenas silêncio. Nós temos estado perfeitamente isolados e enquistados. Ninguém fala connosco uma conversa séria. Eu julgo que nunca ninguém avaliou as necessidades porque elas são evidentes. Nós estamos no Pinhal Interior Norte. O Pinhal Interior Norte é uma das zonas mais degradadas do país. Não há nenhuma cama de cuidados continuados de convalescença, nem nenhuma cama de cuidados paliativos. A Administração Regional de Saúde do Centro desmente Jaime Ramos e garante que o contactou em novembro para discutir a utilização do hospital, mas não houve acordo. Dada a inexistência de recursos humanos no referido equipamento, considera a ARS Centro que não é da responsabilidade da Administração Central contratualizar médicos, enfermeiros e demais recursos humanos para colocar um hospital privado a funcionar. Ainda assim, já esta semana, a Ministra da Saúde admitiu recorrer à requisição civil de hospitais privados. Não hesitaremos em lançar mão desse mecanismo quando não conseguirmos, por acordo, obviamente, nunca dispensando a justa compensação, nos termos da lei da requisição civil, quando não conseguirmos ultrapassar as dificuldades, porque, acima de tudo, estamos cá para responder aos portugueses. Um argumento difícil de entender por Jaime Ramos foi candidato pela coligação de direita à Câmara de Coimbra nas últimas autárquicas. E acredita que esta pode ser a justificação para o Ministério da Saúde não querer usar este equipamento, mesmo quando o país tanto precisa. Admitimos que estejamos perante sectarismo político. Bem antes da pandemia, já o Serviço Nacional de Saúde vivia com a corda ao pescoço. Em outubro de 2018, o ex-ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, foi substituído por Marta Temido depois de ter sido incapaz de cumprir o programa do governo socialista devido às fortes restrições impostas pelas cativações de Mário Centeno. Em matéria de rigor orçamental, de sucesso das contas públicas, de crescimento da economia, factos que eu sei que vos dói e vos faz doer muito na consciência política, nós no Governo, eu diria mesmo, somos todos centeno. As cativações foram sempre sendo feitas pelos Ministros das Finanças. A Ordem dos Médicos foi chamando a atenção que aquilo que eram os orçamentos referidos, nomeadamente pelo Primeiro-Ministro, pelo Ministro das Finanças, pela própria Ministra da Saúde, não eram orçamentos de facto reais, porque haviam áreas em que havia cativação, até no INEM chegou a haver cativação, que é uma coisa incompreensível, completamente incompreensível. O que houve aqui é uma grande irresponsabilidade política de preferir investir na TAP, preferir investir no BES e negligenciar o Serviço Nacional de Saúde. Nós sabemos que esta pandemia ainda veio criar mais dificuldades. Desde logo, em termos de infraestruturas. Nunca houve tão pouco investimento nas infraestruturas. Nunca houve tão poucos médicos no Serviço Nacional de Saúde. Ao Serviço Nacional de Saúde faltam hoje médicos e, sobretudo, enfermeiros. Uma falha que tem reflexo imediato nas unidades de cuidados intensivos. Em termos de equipamento, não acho que seja neste momento o problema. Neste momento o problema é essencialmente recursos humanos e pessoas para poder trabalhar com o equipamento e tratar os doentes adequadamente. Houve várias tentativas de poder responder a isso, mas infelizmente não se conseguiu todo o pessoal necessário. Só que pela primeira vez num Serviço Nacional de Saúde frágil, há mais de 600 doentes nos cuidados intensivos. Quando você está no limite, quando você vai transformando camas de internamento normal em internamento de cuidados intensivos ou de cuidados intermédios em cuidados intensivos, mas não consegue acompanhar da mesma forma aquilo que é o reforço do capital humano, ou seja, aquilo que é os especialistas de medicina intensiva, sejam médicos, sejam enfermeiros, é evidente que as coisas não são iguais. As autoridades de saúde não responderam quantos médicos e enfermeiros faltam, nem sequer quais as regiões mais afetadas pela falta destes recursos humanos. Ainda assim, o Ministério de Marta Temido alega que desde o início da pandemia contratou 932 médicos recém-especialistas que concluíram a formação especializada em 2020, 238 médicos especialistas por contratação direta e 44 médicos aposentados. Ao todo, um reforço de 1.214 profissionais. Já no que diz respeito aos enfermeiros, o Estado contratou 2.816. Só que a bastonária da Ordem dos Enfermeiros é clara. Já não existem enfermeiros disponíveis no mercado português e a única hipótese seria aliciar aqueles que fugiram do país. Eu dou-te um contrato de 4 meses, ganhas pouco, acima dos 900 euros, quase 1.000 euros.
e ficas aqui exposto a fazer turnos de 12, 16 horas, seguir turnos, com um nível de exaustão brutal, como nunca tivemos, e a arriscares a própria vida. Ou então, eu sou outro país e ofereço um vínculo estável, pago casa, pago transporte, pago formação, dou um salário bastante acima daquilo que eles ganham em Portugal, eles vão-se embora. Num contexto pandémico, em que as necessidades aumentaram exponencialmente, nós partimos de uma base muito baixa e, independentemente do esforço que foi feito para admitir enfermeiros, hoje estamos numa situação paradigmática que já não existia desde há muitos anos, que é querermos enfermeiros e não existir enfermeiros para contratar. No caso dos médicos, a Ordem apresenta também soluções para pôr cobro à falta de profissionais. O Estado gasta mais de 100 milhões de euros a contratar serviços médicos através de empresas, os chamados médicos tarefeiros. Se você transformar isto também em médicos contratados com horários de 40 horas, consegue contratar cerca de 2.500 médicos. A mortalidade em Portugal registrou nesta segunda-feira o valor mais alto dos últimos 12 anos, 649 mortes. Apenas 122 foram provocadas pela Covid-19. Há uma coisa que me parece que é nítida, é que, principalmente na primeira vaga, houve uma diminuição muito grande da procura dos serviços de saúde, não só pelos próprios serviços de saúde terem diminuído a sua atividade, mas principalmente havia receio da população de se dirigir ao médico, aos serviços de saúde. E isso tem fatura a pagar, e provavelmente essa fatura a pagar é esse aumento da mortalidade. Contrariamente àquilo que muitas vezes se diz publicamente, os cuidados intensivos não são apenas para os doentes Covid, são também para os doentes não Covid. E neste momento há doentes não Covid que nós não conseguimos, por exemplo, operar, porque não temos a garantia que tenhamos uma cama de cuidados intensivos, que é absolutamente essencial para aquele doente fazer aquele tipo de cirurgia. Eu não percebo como é que se dá uma ordem aos hospitais de Lisboa de parar a atividade programada e não se dá uma alternativa às pessoas. Entre todas as administrações regionais de saúde, a do Alentejo é aquela que admite maiores dificuldades. A taxa de ocupação de camas por doentes Covid em unidades de cuidados intensivos é de 96,9%. Esta região não tem qualquer acordo com privados, até porque não existem hospitais no Alentejo com dimensão que permitam dar resposta. A norte, o SNS já conta com o apoio de 20 hospitais convencionados para Covid e não Covid. Até ao momento foram transferidos para as unidades respectivas 672 doentes Covid e 616 doentes não Covid. No centro, o Estado já contratualizou, entre setor privado e social, 53 camas Covid e 51 camas não Covid. A ARS Lisboa e Val do Tejo tem uma parceria com 15 hospitais do setor privado e social que até ao dia 12 de janeiro receberam 523 doentes Covid e 124 não Covid. Finalmente, no Algarve, ainda não existiu necessidade de realizar acordos com os privados, mas a taxa de ocupação das unidades de internamento Covid-19 do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, quer em enfermaria, quer em cuidados intensivos, já se situa nos 80%. Recordo que nós, no setor privado, apesar de tudo, temos um número de camas muito significativo. Tem algumas camas de cuidados intensivos, não são muitas, mas mesmo assim é um número também que pode ajudar na resposta a nível dos cuidados intensivos. Mas isto está-se a fazer já em cima do joelho. Está-se a fazer quando a situação já está completamente disruptiva. As Forças Armadas são essenciais neste aspecto. Os hospitais das Misericórdias são fundamentais aqui também, e também a Cruz Vermelha e o SAMS, que também têm capacidades para, juntos, fazerem com que o Serviço Nacional de Saúde seja, de alguma maneira, aliviado da atividade não programada. E quando estou a falar de atividade não programada, estamos a falar de impedir que as pessoas morram. Atualmente, o Ministério da Saúde paga aos privados 8.431 euros por cada doente internado com recurso à ventilação por mais de 4 dias. 6.036 euros para aqueles que necessitem desse recurso até 4 dias e 2.495 euros por cada episódio de internamento sem necessidade de ventilação. No Serviço Nacional de Saúde, cada doente custa 2.759 euros, independentemente do tipo de cuidados e recursos que exige. Já, estou. Tem que idade? 79 anos.
estamos envolvidos num problema que é um problema que tem a ver com a pandemia, que é um problema de saúde pública. O que será naturalmente exigido é que as respostas em saúde possam ser dadas por todos, no sentido de ultrapassar a situação em que estamos hoje, sem que se faça a especulação financeira que é muito que os privados fazem, com custos muitas vezes exorbitantes. Até agora nós não estamos a ver o privado em lado nenhum. O que estamos a ver é uma tentativa desesperada de hospitais do SNS arranjarem estruturas de retaguarda onde põem camas que depois não podem abrir porque não têm enfermeiros. Não se percebe que nós não demos uma prioridade absoluta à saúde, porque a prioridade absoluta à saúde é dar uma prioridade importante à economia, ao desenvolvimento da economia, à recuperação da economia e, sobretudo, à valorização daquilo que é a condição humana. Resta-nos ter esperança no regresso rápido a uma vida normal, num dia em que voltamos ao confinamento generalizado pela segunda vez. Num dia em que Portugal registrou um novo máximo de número de mortes. 159 pessoas perderam a vida vítimas de Covid-19 nas últimas 24 horas. Os novos casos de infectados continuam muito acima dos 10 mil. Ontem foram confirmados mais 10.663 casos. Mesmo em confinamento geral, o 6/9 vai continuar a investigar os assuntos que exigem um olhar atento do jornalismo por si e por todos nós.